com mais uma edição do Agora a Terça é Livre. Um programa onde se discute fatos e não narrativas. Comigo, Rafaela Brito, e com o meu amigo, professor Valdir Pucci. Olá, professor, como estamos? Tudo bom, Rafaela? Muito feliz de mais uma vez estar aqui nessa terça-feira para discutirmos mais um pouco sobre o dia a dia da política, do direito, da educação também, que é muito importante para a construção de um país. E não posso deixar de pedir a todos que nos assistem, né, Rafaela, que nos sigam nas redes sociais, nos acompanhem nas nossas redes sociais, ativem as notificações para que não percam nenhum dos nossos programas e principalmente qualquer atualização, qualquer novidade que possa aparecer no Agora a Terça é Livre, sempre baseado na liberdade de pensamento de quem nos assiste e essa liberdade construída com fatos e não com narrativas, mas fatos do que realmente acontece em Brasília, no Brasil e também no mundo e que reflita na vida de cada um de vocês. Rafa, como é que foi a semana de notícias? Tivemos algumas novidades? Como é que está esse nosso cenário sempre agitado, Brasília? Como é que é aquela sua frase de Brasília está fazendo o quê? Brasília sempre pegando fogo. Então, temos notícias que continuam acalorando o Planalto Central. E como disse o professor Valdir Pucci, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Pelo que nós estamos vendo, vocês estão comentando, debatendo, agradecemos a audiência e agora vamos com as notícias. Bom, eu trago para vocês então uma notícia da Folha que diz que o Congresso driblou o STF e pôs um relator do orçamento em comissão turbinada com mais de 6 bilhões em emendas. Trago mais uma notícia agora do Câmara Leg. Câmara aprova direito à troca de implante mamário para paciente de câncer. E termino com uma notícia do Correio Brasiliense também, que diz: quem é Vera Lúcia Araújo? Jurista negra a entrar na disputa por vaga no STF. Agora, com você, professor. Obrigado, Rafaela. Bom, gente, nós tivemos ou comemoramos justamente o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, comemoração essa, claro, que é feita anualmente e que anualmente nos traz as mesmas questões, os mesmos problemas e que sempre com promessas de resolução, principalmente na questão salarial, na situação da mulher, agravado com as questões do feminicídio, mas todo ano comemora-se esse dia e pouco se resolve da situação de fato, daquilo que de fato coloca a mulher em muitas situações numa posição que não consiga enfrentar, seja a violência, seja a discriminação, seja qualquer tipo de situação que a coloque numa posição que não seja a ideal ou que não seja aquela que ela deveria de fato ocupar. Mas a minha homenagem às mulheres, ela tem que ser feita em cima de uma vírgula, ou melhor dizendo, em cima de um parênteses aqui, que eu infelizmente não posso deixar de comentar e trazer à tela, apesar da Rafaela não ter comentado como notícia, mas foi notícia em todo o país, que foi justamente o discurso realizado em plenário na Câmara dos Deputados pelo deputado Nicolas de Minas Gerais, o deputado mais votado de Minas Gerais. E eu posso dizer que, na opinião deste programa, deste apresentador, o deputado realmente extrapolou aquilo que a gente pode dizer, inclusive, ou chamar, inclusive, de imunidade parlamentar. O discurso que deveria ter sido feito pelo próprio parlamentar era um discurso de homenagem às mulheres ou, o mais importante, de como ele e o seu mandato ajudariam a combater qualquer tipo de violência ou discriminação às mulheres. Entendo que o deputado representa sim um segmento da sociedade que tem uma ressalva em relação às questões de gênero. E ele, como representante desse segmento, tem todo o direito de lutar, de defender, de debater a sua pauta, inclusive discutindo sim as questões relativas aos homens trans, às mulheres trans, mas também acredito que a defesa das pautas do parlamentar ou dos seus eleitores não pode ser utilizada para ridicularizar uma parcela da sociedade brasileira. Eu acho que o grande e gravíssimo erro do deputado foi justamente, acredito que o grande erro do deputado foi ter utilizado-se
daquela peruca e de forma jocosa tratado, no caso, as mulheres trans, mas isso pode ser revertido a qualquer homem trans, mulher trans, não nos interessa. O respeito no debate político, ele é essencial à construção de um bom cenário, principalmente para que as suas pautas possam ser levadas a sérias. O eleitor de Nicolas, ele votou para que ele defendesse as suas pautas, defendesse o seu ponto de vista dentro do plenário, e o deputado, para fazê-lo, precisa fazê-lo de forma séria, de forma responsável, para sim, aí sim, chamar a atenção pela qualidade do debate, chamar a atenção pelos argumentos que são apresentados e que são discutidos. Não sou contra as discussões de pauta dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal, dentro de qualquer Assembleia Legislativa. O que eu sou contra é não fazer o bom uso que aquela tribuna representa para o país. No lugar de grandes discursos, se a gente procurar, por exemplo, nos anais da Câmara, do Senado, vamos encontrar discursos históricos, discursos que até hoje são reverberados, são falados, são discutidos, discursos de defesa da democracia, discursos de defesa de posições, independente se concordamos ou não com aquelas posições, mas discursos que traziam à baila a discussão, e a discussão séria e a discussão responsável. Então, faltou ao deputado essa percepção. A tribuna existe, a tribuna ele tem liberdade de colocar o tema que quiser, a pauta que quiser trazer à discussão da sociedade, da Câmara, do Congresso, e, ao mesmo tempo, isso deve ser feito com o respeito que o próprio parlamento o que ele precisa ter ao parlamento, aos demais deputados, aos demais representantes da sociedade que lá estão, inclusive representantes estes que defendem pautas contrárias às pautas do deputado. O que nós temos aqui é a conversa, é o consenso, é o diálogo que se faz política. Falamos, vocês vão se recordar, no nosso último programa, política não é inimigo. Política, ela é feita de oposições, de pensamentos divergentes que vão debater e vão buscar uma solução, encontrar um diálogo dentro da sociedade. Então, não posso deixar de, nesse momento em que a gente homenageia as mulheres, não estar fora do timing, porque estamos no mês de março, que é o mês da mulher, mas a gente não pode deixar de fazer esta observação relativa à atuação do parlamentar nesse episódio. Iremos cobrar do parlamentar seriedade, iremos cobrar do parlamentar que ele de fato traga as pautas que o levaram ao Congresso Nacional, que o fizeram um dos deputados mais votados do país, para que ele use essa força política, porque há uma força política por trás disso, para que ele possa justamente debater de forma séria aquilo que ele quer debater e aquilo que ele quer defender. E, finalmente, só para encerrar, lembrar do governo Lula. O governo Lula está acontecendo, lembrar que nós tivemos recentemente, e isto é muito importante, uma declaração de Simone Tebet, onde ela diz que o governo já chegou a sua nova âncora fiscal, a nova forma de manter as contas públicas em dia, ou pelo menos para acalmar o mercado. Na verdade, é tudo isso que se espera, até porque, apesar de termos nos dados oficiais uma diminuição do número de desempregados no Brasil, ainda vemos uma crise econômica se desenhando e, principalmente, ainda não estamos enxergando no Brasil um crescimento sustentável, ou um crescimento, ou um caminho que leve a esse crescimento sustentável. Então, agora a terça é livre, vai aguardar
para saber como o presidente Lula vai conduzir ou está conduzindo as questões econômicas, que talvez seja o principal problema e a principal questão que todos os brasileiros buscam uma resposta. E para falar um pouco sobre as relações entre executivo, legislativo, judiciário, para que a gente possa esclarecer um pouco mais todas as questões aqui apresentadas, eu estou hoje recebendo, eu e Rafaela, estamos recebendo o doutor Rafael Tomás Favetti, ou simplesmente o doutor Favetti. Favetti é advogado, professor, mestre em ciência política, doutor em direito. Foi consultor jurídico e secretário executivo do Ministério da Justiça. Foi presidente do Comitê Nacional para Refugiados e presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Rafael Favetti, um prazer tê-lo aqui no Agora a Terça é Livre. Para mim, para a Rafaela e para mim em especial, se me permite comentar a todos que nos assistem, um colega de faculdade, estudamos juntos, não vou dizer quando, porque já tem alguns anos, quase, ou já mais algumas décadas já que nós estudamos juntos, fizemos curso junto na UNB. Então, anos depois, é uma grata satisfação recebê-lo aqui num programa que eu tenho à frente, junto com a Rafaela, no Agora a Terça é Livre. Muito bem-vindo, Rafael. Uma alegria, Valdir, uma alegria estar com você, meu colega de mais de 3 décadas, para não precisar, com a minha xará, a gente comentar essas situações. Nós vivemos num país considerado recém-redemocratização. Nossa Constituição de 88 elevou para outro patamar o Poder Judiciário. Então, até 1988, o Poder Judiciário era aquilo que Paul Samuelson, Prêmio Nobel de Economia, chamava de um poder marginal, não no sentido de marginalidade, mas no sentido que ele não fazia parte das políticas públicas. Isso porque até 88 a grande tarefa do Judiciário não era a verificação de políticas públicas, mas a resolução de casos concretos, portanto, com impacto que nós chamamos de interpares para aquelas partes no processo. Mas nós vimos a partir de 89 e 90 um crescimento das representações de inconstitucionalidade sobre políticas públicas e em 1993, Rafaela, uma emenda constitucional de número 3 alterou o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, na qual o foco era para resoluções locais, para resoluções entre partes, para um outro foco, que é o foco das resoluções que nós chamamos com efeito erga omnes, para todos. E a partir de que esse pêndulo mudou, nós vemos um disparo do chamamento do Poder Judiciário para resolver questões de políticas públicas. E aí, hoje, é impensável, por exemplo, nós pensarmos uma política pública de impacto, seja ela na saúde, como vimos na questão do Covid, seja ela tributária, como vimos na questão de COFINS e ICMS, seja ela fiscal, em relação à lei de responsabilidade fiscal ou teto de gastos, seja ela em relação a privatizações, enfim, qualquer política pública de impacto, ela tem, evidentemente, 2 atores-chave. O Poder Executivo, que é quem tem os dados, que é quem elabora, que é quem propõe, que é quem negocia, que é quem tem, de certa forma, até, às vezes, uma ideologia âncora, como vimos até o ano passado, uma ideologia de privatizações, etc. Mas, a partir de 88, 93, e com a jurisprudência do Supremo crescendo, nós vemos que é impensável uma política pública que não passe pelo Supremo. Todas essas que eu coloquei passaram pela judicialização, todas. Então você traz para o jogo institucional, ok? E também político, porque é uma escolha, um ator que tem poder de veto, que é o judiciário, que não é tradicionalmente um ator clássico da feitura de políticas públicas. Perfeito. E essa teoria é uma teoria muito contemporânea. A teoria moderna de ciência política, ela não traz o judiciário como métier, como locus próprio, ok? Isso, se você me permite, Valdir, claro, não se confunde com judicialização da política.
A judicialização da política é um outro fenômeno. Tem a ver, mas não é bem. Porque a judicialização da política é a transferência de decisões eminentemente do poder legislativo para o poder judiciário. Ponto. É quando o poder legislativo fala assim, olha, é melhor o judiciário resolver. Ou alguém leva ao judiciário questões. Não é bem isso. Nós estamos falando de políticas públicas. Não é bem isso. Mas tem um pouco a ver. E, portanto, Valdir, esse tema que você traz, que é como se dá a harmonia, como se dá a relação, ela está inserida neste contexto de contemporaneidade dada pela Constituição de 88 e pelo pêndulo do modelo brasileiro de revisão das leis, das normas, do decreto, das portarias, que é esse modelo híbrido que nós temos, que é tanto que mantém aquela questão tópica, que é uma pessoa contra a outra, e, portanto, a decisão judicial vai valer para aquela pessoa, para quem está nos vendo, um problema de família, por exemplo, de quem é a guarda dos filhos, só vale para aquelas pessoas. Mas também uma outra questão, que são as políticas públicas, que agora trazem o Poder Judiciário para dar, às vezes, até a última palavra. Eu até comento, Rafael, às vezes quando dando algumas aulas que trato desse assunto, eu falo, gente, eu sou advogado, como você sabe, cientista político. Minha formação inicial, cientista político. E eu brinco com todo mundo e falo, gente, é muito engraçado. Quando a gente estudou ciência política lá, ainda no século passado, você estudava relações executivo-legislativo. Nós tivemos uma construção de ciência política toda pautada em executivo-legislativo, que criou-se, inclusive, a teoria do presidencialismo de coalizão, todo esse processo. E final do século passado, começo dos anos 2000, a gente começa a ver essa inversão, ou seja, essa entrada do judiciário dentro deste processo e, como você colocou aqui, até mesmo uma questão institucional nascida a partir de 88. Na verdade, eu acho que a gente vai maturando de 88 até o final do século e, a partir dos anos 2000, a gente vê um crescimento do judiciário nessa posição. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Ano passado, retrasado, não vou precisar a data, se você souber, você pode dizer. Foi lançado um livro que fez um grande sucesso, que também, se eu não me engano, o nome do livro são Os 11, onde foi feita uma análise quase que pessoal de cada um dos ministros, e ao ler o livro, a impressão que se tem é que o Supremo ganha essa importância por um papel individual de cada um dos ministros, ou seja, é a personalidade. Se fossem outros, o Supremo não teria esse protagonismo no processo político. Você acha que é uma questão realmente pessoal, se não tivéssemos um Gilmar Mendes, se não tivéssemos um Alexandre de Moraes dentro do Supremo? Você acha que o Supremo hoje não teria esse protagonismo dentro da nossa história? Dificilmente não teria. Veja, primeiro que o grande livro, Os 11, é baseado num livro clássico da ciência política americana chamada Os 9, porque na Suprema Corte Americana são 9 justices, lá chamam-se justices. Então é baseada naquela situação. A grande diferença é que nos Estados Unidos não há decisões individuais. E aqui nós temos a decisão individual. Isso foi criada muito por um ex-artigo do Código de Processo Civil, chamada 557, que nós chamamos a magia do direito, porque o julgador em colegiado podia julgar individualmente. E aí você começou a ter essa situação. No regimento interno do Supremo Tribunal Federal há essa questão, e aí a partir do momento de uma reforma do regimento interno, você começou a dar cada vez mais poder aos relatores. Ok? Perfeito. Então, eu não vejo tanto no aspecto antropológico, que é a questão que você trouxe, Isso. mas sim no aspecto estrutural de como se faz hoje o regimento da Suprema Corte. Ela favorece essa situação mais personalíssima. E te digo mais, se nós tivéssemos 11 deputados federais, seria a mesma coisa. Se nós tivéssemos 11 senadores, seria a mesma coisa. É que o número é menor, né? E com essa estrutura regimental, favorece a que decisões individuais tenham altíssimo impacto, independentemente do nome que lá está sentado. Perfeito. Você trouxe uma outra questão também que é muito importante, que é essa virada dos anos 2000 para a teoria do conhecimento sobre a relação entre os poderes com a inserção do Poder Judiciário. Eu lembro muito bem, quando eu defendi o meu mestrado na UNB, e nós somos lá colegas, acho que nós somos da mesma turma de mestrado. Turma, nós somos da mesma turma de mestrado. Quando eu defendi o meu mestrado, eu defendi exatamente sobre a relação judiciário
executivo na época, eu queria colocar um nome chamado judicialização da política, que não tinha no Brasil, e o editor, Valdir, o editor do meu livro, depois ele falou assim, coloca esse nome não, que ninguém, isso nunca vai pegar, coloca controle de constitucionalidade, que é muito mais legal. E acabei lançando um livro chamado Controle, mas seria o primeiro livro de judicialização da política do Brasil. Olha só, você vê, nem o editorial, nem o editor, que é um cara de mercado, sacava isso que você está sacando agora, que teve um movimento no ano 2000 para frente, de trazer o judiciário ou de avanço do judiciário. E aí tem uma briga ferrenha dentro de quem estuda isso, o judiciário está avançando com os seus próprios pés ou ele está sendo chamado a essa briga? Eu vou ter que te interromper e te perguntar, qual é a sua posição? Eu fico um pouco com Alexis de Tocqueville, que quando escreveu o livro Democracia na América, ele compreendeu a força política dos magistrados. E aí, nós temos uma situação muito peculiar do Poder Judiciário, que é muito diferente do Poder Executivo e também do Legislativo. O Judiciário não tem poder para agir autonomamente. Ele precisa ser provocado. Perfeito. Então, dessa maneira, a resposta é dada por essa situação que é fática. É uma relação de fato do poder. Ele só é chamado. O judiciário não pode chegar, um ministro do Supremo pode muito, mas não pode tudo. Ele não pode acordar e dizer assim, não gostei de tal coisa, vou agir. Não. Alguém tem que provocá-lo. Ou é um partido político, ou é o Ministério Público, ou é uma associação de âmbito nacional, ou é um governador de estado. São ali uns 7 ou 8 legitimados a provocar diretamente o Supremo. Então é por isso que eu não creio tanto na teoria de que o Supremo avança, mas sim ele é chamado. Perfeito. Agora, o Supremo, nessa chamada idade contemporânea da Constituição, que é a Constituição de 88, não utiliza do poder de recuo. O ministro Moreira Alves, que representa a antiga corte, por exemplo, ele era muito assim, olha, as questões que um partido está trazendo aqui para o Supremo, etc., não são questões tuteláveis pelo direito, são questões chamadas interna corporis. Ele devolvia, vamos dizer assim, a bola para o Congresso. Então, se nós pegarmos a jurisprudência do tribunal de 80 até 90, majoritariamente o Supremo devolvia para o Congresso as questões que o Congresso chamava. Que ele que deveria resolver. Exatamente. Né? O tribunal respondia. O que está acontecendo agora, Valdir? Chamam o Supremo decide. E ele não se furta da decisão. Não se furta da decisão e aí é lido como ativismo. E isso que eu ia falar, acaba passando a impressão à sociedade que foi o Supremo que quis fazer aquilo. Pronto. Né? Por exemplo, um caso, você pode até falar, que é muito comum. Você tem um debate político, vota-se algo no Congresso, um lado ganha e o outro perde. Isso é o Congresso, a maioria vence, a minoria perde. E de repente a minoria busca o STF para pedir a anulação do processo, a própria inconstitucionalidade da lei já aprovada. Ou seja, o Legislativo acaba, eu até brinco que o Judiciário acaba sendo a última instância também do Legislativo. O último campo de debate político. Duas coisas que você está trazendo que são muito interessantes. A primeira delas é que muitos partidos, durante muito tempo, quiseram ter pelo menos um representante na Câmara, justamente para ter a competência de pedir ação direta de inconstitucionalidade. Porque a jurisprudência do Supremo ela começou a se construir e ela chegou à conclusão seguinte, olha, nem todos os partidos podem pedir, não é porque tem um registro no TSE que ele pode pedir uma ação direta. Ele tem que ter no mínimo um representante na Câmara. E aí você tinha vários partidos que nós chamávamos as unorias, que com um deputado, você não participa de liderança, você não participa do acordo de líderes, você não indica relator, você não participa de nada, mas você pode entrar com a DIN. Você faz a política lá. Você faz a política lá. Logo, o maior impacto a este jogo de constitucionalidade que os partidos faziam foi a reforma eleitoral última. Porque ela começou a afunilar os partidos e isso teve impacto direto nessa tática de alguns partidos de utilizarem de um representante, mais do que qualquer medida de direito. Perfeito. Ou do que jurisprudência, foi essa reforma eleitoral. E aí você trouxe uma coisa muito interessante, que às vezes o Supremo é a última instância e etc. Nós estamos observando, num importante estado do mundo, que é Israel, uma completa união da sociedade com militares
contra uma proposta de reforma do Poder Judiciário. O que quer o atual governo, a coalizão, o que quer a atual coalizão? Passar uma lei que diga o seguinte: após o Supremo de Israel, que é um Supremo até novo, relativamente novo, mais novo que o nosso, bem mais novo que o nosso, após o Supremo de Israel decidir, pode essa decisão ser revista pelo Congresso. Você sabe onde tem isso? Eu estava estudando esses dias, a polaca, ou seja, a nossa Constituição 37, do Estado Novo exato. de 37 tinha algo muito parecido. E era ainda o executivo que fazia. E é só para chamar a atenção para quem está nos assistindo que é do Estado Novo. O que o Netanyahu quer fazer em Israel é algo muito próximo. E aí causa esse problema. Exatamente. Que não é uma novidade, mas é que sempre que se fala em tentar diminuir democracias, um lugar pronto para ser atacado, qual é? É o judiciário. Exatamente. Se você pegar a história da América Latina, vamos pegar, por exemplo, a Argentina. Todo governo que entra, que supera a ideologia do governo anterior, e na eterna briga entre peronismo e antiperonistas lá, busca alterar o número de ministros supremos. Perfeito. É tradicional lá. Então lá já foi para 11, já foi para 9, já foi para 12. Né? No Brasil, na época do regime de exceção, aumentou-se para 16, cassou-se 3 ministros. Então todos os regimes autocráticos, de certa forma, eles buscam aí a diminuição. Aliás, quem trabalha com matriz de risco político, e cada um pode ter a sua. Lá no meu escritório a gente tem a nossa matriz, outros colegas têm as deles, você deve ter a sua. Claro. Toda matriz de risco político, toda, leva em consideração a independência do Poder Judiciário. Perfeito. Toda e qualquer. Porque ela é importante para investimentos. Exemplo, se uma grande empresa vem investir no Brasil, ela precisa saber se der algum problema com o Estado brasileiro, ela pode ou não pode recorrer para o Judiciário. E isso afasta, se ela não puder, afasta o investimento. Né? Exemplo, há um desinvestimento gigantesco na Rússia quando se compreendeu que o regime Putin estava avançando também no judiciário. Há um desinvestimento gigantesco na Bolívia, quando a ONU declarou que o MAS, o Movimento ao Socialismo Boliviano, subjuga o judiciário local e subjuga a fiscalia, que é o Ministério Público local. Há um desinvestimento muito forte. Investidores qualificados e profissionais não investem em países qual o judiciário é subjugado. E segurança pelo poder. jurídica não afasta, é óbvio, eu preciso ter a segurança de que aquele tribunal, além de poder julgar, julgará de forma independente e conforme as leis do país. Perfeito. Senão Se você vira um caos. Se você pegar a Suprema Corte Americana, nós devemos ter milhares de decisões contra o governo americano. Né? Uma delas envolve até uma das mais interessantes, se você me permite rapidamente falar, claro. É da União do Vegetal, que é conhecida no Brasil, né, que é considerada uma religião nos Estados Unidos, aqui também, que na importação do ayahuasca foi classificado como droga e o DEA, que é a polícia americana, prendeu. E aí eles contrataram advogados e disseram, não, aqui é liberdade de religião. Né? E esse caso chegou a parar na Suprema Corte. Foi o governo americano versus uma associação brasileira, Perfeito. Que é a União do Vegetal. E a União do Vegetal ganhou do governo americano. Né? E isso significa o Estado de Direito. Isso não é o governo que está em cima da lei, nada está acima da lei, mas quem diz por último? Nesse caso, o judiciário. Portanto, é uma medida de matriz de risco político, um judiciário independente. E num caso como esse, você não está falando aí de que a Suprema Corte americana é inimiga do governo americano, quer destruir. Não, é uma relação entre poderes, e uma coisa que eu sempre coloco, se você pudesse comentar, eu falo que eu acho que o maior problema foi a tradução do Independentes de Montesquieu, do francês antigo para o português e outras línguas. Porque independência nos passa a impressão de que o governo pode fazer o que quiser. E isto não é a independência da tripartição. A independência é você poder, dentro da sua área, atuar, mas ser controlado pelos demais poderes também. Isso é essencial para a tripartição dos poderes, não é? O direito administrativo traduz a independência constitucional com o nome de discricionariedade. Perfeito. A discricionariedade de um agente público, ela não é fazer o que ele acha, o que ele quer. Não. É dentro do limite legal, ele consegue transitar dentro daquele limite legal. E uma coisa muito interessante que você também trouxe é que as traduções que nós temos, por exemplo, e uma delas é equidade. Disse muito que no judiciário anglo-saxão ele é maduro porque ele julga muito com equidade. E a gente acha que equidade é julgar igualmente. E não é. Equidade
para o direito é julgar com a sua sem limite legal. Sabe onde é que existe equidade no direito brasileiro? Só quando a lei permite. Perfeito. Exemplo, em questões de guarda de criança. Não há baliza, não há lei que diga, olha, fica com mãe, fica com pai. Não, não, não. É o juiz que tem a equidade, isso é da capacidade dele. Portanto, a equidade, ela é só e somente só a exceção. A equidade nesses termos que estamos colocando. Né? Que não é julgar igual, não é julgar livremente. Né? A coisa que mais me assusta, Valdir, é quando a gente pega um magistrado que diz assim, eu julgo de acordo com a minha consciência. Não! Você não pode julgar com a sua consciência, você tem que julgar de acordo com a lei e não com a sua consciência. De acordo com a lei que te é apresentado no Óbvio, claro, você pode interpretar o fato. Perfeito. Certo? Mas não julgar de acordo com a sua consciência. Você não fez concurso para rei. E aí tem uma questão da cultura também, um pouco latino-americana, sebastianista, etc. Nós somos o país campeão do rei das codornas, o rei do pneu, o rei do acarajé. Tem um aspecto, vamos dizer assim, latino, sebastianista brasileiro, que a gente aprendeu isso com o nosso de sempre professor Vamiré Chacon. E essa cultura brasileira de reinado acaba às vezes contaminando a ideia de que independência é soberania. E soberano é o povo, não tem jeito. É soberano, que exerce por limites. Não é porque o povo é soberano que eu vou achar que eu sou o povo e vou sair na rua querendo ser justiceiro. Não, não, não. Eu, povo, não posso fazer o que eu quiser, eu também respeito as leis. Também respeito as leis e exerço a soberania através de certos limites que a Constituição mesmo coloca, e o maior deles é, enfim, as eleições. Aí é Robert Dow e poliarquia, né? Perfeito. Faela, vamos participar? Vamos. Não, vamos. Eu estava aqui esperando. Você me desculpa, Rafa, porque a gente vai empolgando no assunto. Ainda mais se conhecendo de tanto tempo sem poder discutir assim, mas eu estava pensando em outro aspecto. Sabendo que tu foste presidente do CONARE, e é um tema que me é muito caro, né? A questão dos migrantes e dos refugiados, a minha questão vai agora mais para a área executiva. Então, como trazer, assim, para a política atual, para o governo atual, um programa que permita realmente que essas políticas públicas, né, de educação, de acompanhamento, de acolhida dos refugiados, seja implementada no Brasil? O refúgio no Brasil, primeiro que ele tem um grande problema até de concepção. Nós tratamos, o que está na Constituição é o asilo. E o asilo é um termo não utilizado no mundo. Asilo é basicamente um lugar físico onde fica o refugiado. Né? E a gente trata o asilo como se fosse um instituto jurídico, não é. Né? Mas está na Constituição o asilo. E aí você tem toda uma dificuldade, portanto, de concepção e de entendimento. Durante muito tempo, o Brasil recebia poucos refugiados em virtude, primeiro, da barreira linguística com os países fronteiriços. Nós falamos português, enquanto os outros países falam ou francês, que está na Guiana, ou holandês, que está no Suriname, que é o Dutch, que é muito difícil de falar, ou espanhol, que é a maioria da América. E do outro lado é o oceano. Então, a gente era de costas, vamos dizer assim, para a América Latina. E tem um oceano inteiro para chegar os refugiados aos países. Porém, Rafaela, com o advento dos meios de transporte, cada vez mais baratos os meios de transporte, nós começamos a receber cada vez mais refugiados de além-mar e também os fronteiriços. Né? E quanto a isso, nós temos, de certa forma, para os refugiados, uma política razoavelmente interessante, ainda incipiente, e muito de mãos dadas com a sociedade civil. E aqui, se você me permite falar, um grande beijo e abraço para a Fundação Caritas, que é da Igreja Católica, muito ligada ali da irmã Rosita, aqui em Brasília, que tem uma casa ali no Varjão que recebe os refugiados, faz um trabalho fenomenal com os refugiados, e nós temos essa mão dada. Porém, é algo que a gente ainda está aprendendo. A grande dificuldade que eu vejo, além do refugiado, é o migrante mesmo. E o migrante especialmente por catástrofe. Você veja, por exemplo, o caso do Haiti. O caso de Haiti não é de refúgio. Né? Tecnicamente não é refúgio. Você teve uma catástrofe natural, as pessoas vieram para cá. E é uma migração por razões humanitárias. Então, como receber essas pessoas? E nós temos problemas, por exemplo, no direito do trabalho, certo? Na questão de fichamento, de poder trabalhar e etc.
O governo agora acabou de lançar um GT gigantesco com mais de 150 pessoas, com 3 eixos, para pensar justamente não só a recepção dos migrantes e dos refugiados, mas como a manutenção deles no Brasil. Ideias tem várias, tem 1000 ideias, agora é um pouco colocar em prática. E se você me permite, nós estamos também criando no Brasil, que eu acho um erro, tanto do Supremo quanto do Poder Executivo, um erro mesmo, a ideia, a interpretação da Constituição que brasileiro nato, que pede naturalização de outro país, pode perder a naturalidade brasileira. Isso é um problema porque eu posso causar apatrídia. Isso é, se eu sou um brasileiro nato, ok? Caso com uma espanhola, me apaixono por ela. Resolvo também ser espanhol, por qualquer motivo, enfim. E depois de algum tempo eu brigo com ela lá na Espanha, enfim, vou embora e etc. E a Espanha me causa algum problema e quebra a minha nacionalidade espanhola. Como eu já perdi a brasileira, eu fico apatrídico sendo brasileiro. É um troço sem pé nem cabeça. Né? E essa é uma má interpretação que o Supremo Tribunal deu, através da segunda turma, com críticas ferrenhas do ministro Marco Aurélio, e o MJ embarcou nessa tese. Né, dar apatrídia para brasileiros. Eu acho que essa é uma questão que nós temos que pensar, que nós temos que amadurecer. Está errado, tecnicamente está errado, politicamente está errado e de acordo com o bem-estar das populações nativas também está equivocado. Portanto, eu trago essas 3 questões para você e termino com uma, que é o tráfico de pessoas, que nós imaginávamos que não era menor, mas não é menor, ele está acontecendo bastante, aconteceu com muitos angolanos, aconteceu com muitos haitianos também. Como é que acontece esse tráfico de pessoas? Quando os países chegam numa situação, os outros países chegam numa situação ou econômica ou de desastres naturais, etc., um pouco grande, aproveitadores, evidentemente, vendem o sonho de vir para o Brasil, que vão conseguir refúgio, né? Você vai lá no Brasil, consegue refúgio, cobram dessas pessoas o transporte, etc. Eles chegam aqui, pedem um refúgio, mas é tipicamente tráfico de pessoas. Né? Os Estados Unidos têm isso há muito tempo já em relação aos coiotes, etc. Nós estamos aprendendo a como lidar com a situação, porém a gente não pode também negar a entrada dessas pessoas. A gente não pode vitimizar, penalizar a vítima. A gente tem que penalizar o traficante de pessoas e não a vítima, que é a pessoa humana que chega aqui, né, querendo, enfim, fugir de uma situação de outro país. Então, eu acho que essa questão do refúgio, que é cara a todos nós estamos cada vez mais aprendendo porque o Brasil está entrando na rota de refúgio, viu? A gente não era a rota de refúgio por causa dos vizinhos, os refúgios normalmente são fronteiriços, né? Então, a gente está entrando agora na rota de refúgio muito por causa do avanço das tecnologias. Eu costumo brincar que quando o preço do petróleo aumenta e, portanto, encarece os transportes, o pedido de refúgio no Brasil cai. Né, porque você tem menos pessoas entrando. Mas a gente está entrando, sem dúvida alguma, para a rota do refúgio mundial e também das migrações. Sim, perfeito. Perfeito. Eu, inclusive, a minha primeira... Eles em nenhum momento decidiram sair por vontade própria do seu local. Perfeito. Eles não pensaram nisso em nenhum momento. E uma das condicionantes de eles terem vindo para o Brasil é porque já existia a missão da ONU, a MINUSTAH, né, que estava ali no Haiti para a pacificação. Foi ali que eles tiveram o primeiro contato com os brasileiros. Porque a cultura é diferente, o idioma é diferente, a religião é diferente, e eles vieram para cá, né? E agora o que está acontecendo é um outro tipo de imigração. Então agora a rota, o deslocamento deles é para os Estados Unidos, por uma questão econômica. Então nem passar para o Haiti eles voltam mais, né? Então é um tema que me é caro e tendo... E é interessantíssimo. Eu era presidente do CONARE quando aconteceu o desastre no Haiti. Olha só. Foi. Olha só. Eu estava... Primeiro, eu era consultor jurídico do Ministério da Justiça quando o Brasil resolveu, através da MINUSTAH, resolveu formalizar documentalmente parte da população haitiana que não tinha documento, Valdir. Não tinha documento. E como nós tínhamos um avanço da justiça eleitoral no cadastramento da biometria, a ministra Carmen Lúcia, olha o tino dela, né? Olha o judiciário aí. Olha o judiciário. Olha o tino dela. Ela ficou muito tocada pela questão do Haiti. Ela visitou o Haiti, ela conheceu a realidade de falta de documentação das pessoas e resolveu levar equipamentos do TSE, quando não estão sendo usados para o cadastramento de biometria, para cadastrar documentalmente os haitianos. Né? Isso foi feito, o Ministério ajudou demais, evidentemente, essa situação, e logo depois veio o grande terremoto. O segundo, o grande terremoto, que daí essa população veio para o Brasil justamente o que você está dizendo, porque olhava
o Brasil como uma terra de oportunidade, porque via o mini-estado lá, que deu um mínimo de pacificação social contra as gangues, lá o grande problema são gangues. Sim. E aí eles vieram para o Brasil. Quando caiu lá no CONARE, uma das propostas era refúgio para todo mundo. E, enfim, as pessoas, vamos dizer assim, mais técnicas, não, olha só, refúgio não dá, porque senão você enfraquece o termo. Sim. Mas eu propus isso no CONARE, fui vencido, não passou, de aplicar a primeira súmula do CONARE, súmula número 1 do CONARE, que vim do Supremo, eu trabalhei 12 anos no Supremo, tinha essa coisa de súmula, né? E sou um apaixonado por Vitor Nunes Leal, que é quem propôs as súmulas do Supremo Tribunal Federal. Grande jurista, saudoso, caçado pelo regime de exceção, né, caçado pelo Poder Executivo quando estava ministro Supremo. Mas a ideia era fazer a súmula número 1 do CONARE, dizendo o seguinte, que a migração haitiana da data tal não era refúgio, mas era de concessão automática de visto de imigração. Na época a gente chamava de visto humanitário. Adorei agora conhecer a sua tese de imigração ambiental, mas a tese era essa, e da prima facie. Isso é não perguntar, você veio do Haiti, quando você veio para cá, tal data, pronto, tá aí. Você já é migrante no Brasil e etc. Né? Porque eu acho que é assim que se faz, a política pública se faz tendo parâmetros gerais. Né? Então, era essa uma ideia. A ideia da súmula não passou, mas os vistos foram concedidos na época. Eu não sei como é que está essa situação hoje do Haiti e creio que a última, talvez, grande leva que nós temos são duas. Os fugidos do regime autocrático do MAS da Bolívia, que cada vez mais tem aqui no Brasil, cada vez mais a gente tem ex-ministro, ex-senador e pessoas do povo também, e funcionários de baixo escalão para serem julgados pelo CONARE. É uma tarefa difícil, em virtude da ideologia do novo governo, é uma tarefa difícil para acontecer, há um receio muito grande de que o CONARE, deixe escapar esses refugiados, né, que já tem pedido aqui, e uma segunda situação foi dos venezuelanos também, que nós sofremos aí durante algum tempo, a vinda, a migração total e completa, que é ambígua, ora ela é para fugir da crise econômica, ora ela é para fugir para o refúgio mesmo, por perseguição política, né? Mas muito também da questão econômica. Né? E aí é uma questão um pouco ambígua que nós teríamos. O boliviano não, o boliviano é basicamente política mesmo. Política mesmo, né? Rafael, nós estamos caminhando para o final, infelizmente, do nosso programa, porque o bate-papo, né, Rafaela, está maravilhoso. Favete, nós discutimos aqui alguns pontos importantes, né? Falamos um pouco sobre o papel do STF depois da Constituição de 88, principalmente deste século, essa relação com o Executivo, com o próprio Legislativo. E antes eu vou fazer um comentário. Recentemente, lendo uma notícia, não vou me lembrar onde, eu li a seguinte informação. A ameaça à democracia no Brasil ainda preocupa. Não vou me lembrar onde eu vi essa notícia. Minha pergunta para você, pelo seu conhecimento, pelo seu histórico, como é que você vê a democracia no Brasil hoje? Precisaríamos conceituar democracia. Porém, no plano mais clássico de democracia, que são eleições periódicas, permanentes e acatadas, nós temos um Brasil absolutamente democrático sem resquícios aí de instabilidade, independentemente de desejos, nós temos aí eleições acatadas, enfim, e etc. É bom lembrar que no ano passado houve muito ruído, né, sobre posse de governadores e também da nova presidência, etc., mas não passou de ruído. Nada aconteceu, teve posse, os governadores tomaram posse, o presidente tomou posse, então é isso. Então, é uma prova de que a democracia, nesse plano formal, existe. Porém, há um outro lado da democracia, que eu acho que a gente está aprendendo a lidar, que é uma democracia, eu vou dizer assim, social. E dentro da democracia social, uma democracia de comunicação. E dentro de uma democracia de comunicação numa sociedade em rede. Né? E aí é uma discussão um pouco mais longa, porque ela é complexa e complicada em virtude de duas grandes balizas. Primeiro, o conceito de liberdade. Estamos aqui no programa de vocês, que trata disso o dia inteiro. Quer dizer, o conceito de liberdade não é um conceito simples. Perfeito. Certo? Liberdade não é fazer o que quiser. Okay? Não é ponto, at all. Né? Então, o conceito de liberdade dentro das redes, ele é complexo, E segunda situação é a algoritmatização das vidas, ok? Como que isso se dá? É o algoritmo, tá? Que acaba com a vida ou melhora a vida de todos nós. Exatamente. E olha, a grande questão, Rafaela e Valdir, é que o cuidado
com o mundo algoritmizado, ele vem desde escritos da Idade Média. Se você quiser, você tem uma leitura até bíblica sobre isso, você tem uma leitura até talmonídica disso, do Alcorão sobre isso, de você não virar um robô e etc., você ter consciência, por aí vai, isso é a alma, não pode ser morta. Então você tem um debate teológico, mas você também tem um debate filosófico sobre isso. Agora o que nos importa é um debate político sobre isso. Né? George Orwell escreveu sobre como isso pode impactar as instituições e vários outros. Aconselho a todos a reverem Matrix, aquele filme que é super interessante, até para dar uma aula de ciência política, de como isso acomoda as instituições do Estado. E esse é um desafio que nós estamos vivendo esse momento. Eu acho que a gente não tem uma resposta pronta e acabada. A gente está como sabe, recém-nascido? A gente está engatinhando, né? Está engatinhando, a gente está aprendendo que aqui queima, aqui é gelado, aqui é legal. A gente está aprendendo essa situação, que é uma situação que não é nem do futuro, é do presente. Né? E nós estamos já vendo a geração alfa crescendo, que é uma geração que vem depois dos milênios, a geração alfa. E tem uma filha de 2 anos e uma de 8. A de 2 anos, acho que tudo é touch. Tudo é touch. Ela chega na televisão, ela fala assim, ela está quebrado, porque não muda. Quer dizer, a geração dela é o dedo. Sim. Né? Ela não compreende que o corpo não se resume ao dedo e que o dedo não comanda o universo. Né? Então, é uma geração que vai ter. Só que como a nossa geração vai lidar com isso? Né? Então, exemplo, você tem táticas para lidar com essa história. Sabe o que a gente fez lá em casa, se me permite fazer? O Spotify, eu coloquei para todo mundo. É um Spotify para todo mundo. Por quê? Porque o algoritmo fica louco, ele não consegue me pegar. Em casa também. Uai! Também me enlouquece um pouco. Tanta coisa que eu não sei o que é. Exato, porque senão a gente fica bitolado e ele só mostra aquilo que a gente quer. Então, a ideia da algoritmização do universo, ela nos encastela, ela nos coloca sempre numa bolha, e isso é o contrário de liberdade, até no plano filosófico, né? Então acho que esse é o grande desafio do mundo atual, é um desafio para a civilidade. Além da política, além das eleições, etc. No ano passado, que nós tivemos uma eleição polarizada e todo mundo, enfim, a gente sempre foi chamado, né, como cientista político, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Eu acho que olhar só as eleições é miopia, porque o debate é muito mais profundo. Né? É um debate social e não é fla-flu, esse não é o ponto, não é torcida organizada, não é o ponto também, não é uma questão quase jocosa, não, é uma questão muito séria de como o indivíduo consegue se compreender no mundo algoritmo. Né? Então isso é muito complicado, muito difícil e eu acho que a gente não tem resposta. Rafael, eu acho que isso vai ser o próximo programa que você vai participar, porque eu já quero deixar o convite aqui. Eu acho que esse debate ele é fantástico, de democracia, essa visão que você deu de democracia. Rafael, eu queria muito te agradecer a sua participação hoje no Agora a Ter Ser Livre. Eu acredito que todos que estão nos assistindo devem ter adorado essa conversa, esse bate-papo, que foi muito rico e foi muito esclarecedor também para todos nós. Então, eu queria deixar, se você quiser fazer alguma mensagem final, falar alguma coisa para quem está nos assistindo, o tempo é seu, se você quiser. Agradecer a todos vocês, agradecer a Rafaela e ao Valdir, e também minha amiga Sandra, que é uma amiga muito querida do IEDF, que me falou do programa, eu fiquei tão encantado e cá estou, e tomara realmente que esse convite venha, porque adorei esse papo com vocês. E a Rafaela me puxou para essa questão do refúgio, então peço para que vocês que estão nos vendo ou ouvindo, estude um pouco mais sobre o refúgio, que o tema é apaixonante. É muito bacana compreender como essa civilidade, que já estamos tratando sobre civilidade, ela tem nesse ponto do refúgio um alto preço e de alta conta. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Bom, obrigado a todos que nos assistiram hoje. Mais uma vez, bate-papo muito enriquecedor, muito esclarecedor, muito baseado com quem está vivendo a política, com quem faz a política, advogado, cientista político, e sempre teremos este nível de conversa no Agora a Terça é Livre. A liberdade de falar, a liberdade de opinar, a liberdade do contraditório, para que você que está em casa forme você a sua opinião e não nós impusemos a nossa a vocês. Então, meu muito obrigado e sempre lembrando de nos seguirem nas nossas redes, nos vemos na próxima terça-feira. Não é, Rafael? Rafaela, abraço a todos.
Então, terminamos mais um programa Agora a Terça é Livre, com a participação de vocês. Agradecemos a audiência, agradecemos imensamente ao Dr. Favete, que realmente nos trouxe pontos muito importantes, atuais e também instigadores. Contamos com a participação de vocês e nos sigam sempre nas nossas redes sociais. Todas as terças, às 20 horas, estaremos aqui, sempre com um convidado ou uma convidada muito especial e com um tema que vocês também podem escolher. Tchau!